Oi, fashionetes! Hoje eu trago-vos um unboxing e uma pequena review de uma mala muito especial, a Padded Cassette da Bottega Veneta. Então, se vocês querem saber tudo sobre esta mala e se ela vale a pena, venham já daí comigo. September we met. I can tell by your smile. Em primeiro lugar, eu tenho que vos dizer que esta mala não é minha. Uma amiga minha comprou-a e deixou-me fazer a review e aqui o unboxing convosco. Ela vem nesta caixa linda da Bottega Veneta. Como vocês sabem, a Bottega Veneta está muito em alta e esta é uma das malas, a seguir à pouches, que mais sucesso tem feito. E depois ela vem assim, neste saquinho de pano, muito bom ao toque. E quando vocês abrem, tcharanana, aqui está ela, a Padded Cassette, uma das malas da estação e que mais sucesso tem feito nas redes sociais. Ela tem ainda a etiqueta porque a minha amiga comprou nesta cor, mas agora está indecisa se há de trocar pelo azul bebê ou não. E enquanto ela não decide, não vai arrancar a etiqueta. Mas enfim, dá para vocês verem e perceberem como ela é linda. Eu amei esta mala, estou mesmo muito apaixonada. Como vocês provavelmente saberão, a Bottega Veneta é uma marca italiana com uma grande história em peles, porque ela nasceu como uma marca de artigos de pele em 1966 pela mão de Michel Tadei e Renzo Zanghiaro. Hoje em dia ela é uma marca detida pelo grupo Kering, que é um grupo de luxo que também tem marcas como a Gucci ou a Balenciaga, mas é uma marca com uma história muito grande no savoir-faire de malas em pele. E o Daniel Lee, atual diretor criativo da marca, foi buscar essa herança em pele e também o entrançado, que é a imagem de marca da Bottega Veneta, e que, curiosamente, é um padrão que nasceu pelo facto de, na altura, quando a marca foi criada, eles não terem as máquinas apropriadas para fazer malas em pele, e daí surgiu o entrançado, porque era o que dava para fazer, o que os artesãos da marca conseguiam fazer com aquelas máquinas e com a pele fina que tinham para trabalhar. E daí nasceu uma imagem de marca da Bottega Veneta. Eu vou deixar aqui para vocês verem. E o Daniel Lee está a trabalhar muito essa herança da marca. Como vocês são capazes de já ter reparado, quem acompanha este mundo da moda já viu que a Bottega Veneta estourou de uma maneira que já não se falava há muitos anos. Ele de facto trouxe uma lufada de ar fresco à marca, mas nunca esquecendo a herança discreta e sofisticada que é a imagem da Bottega Veneta. De facto, ela é uma marca que tem uma presença muito imponente, os produtos da marca, os artigos, as malas e até a roupa, mas é ao mesmo tempo uma marca que aposta no luxo discreto. Vocês não veem um logo na Bottega Veneta. Eles são... Quem gosta de moda sabe que é uma Bottega Veneta, mas uma pessoa qualquer na rua não sabe que esta é uma mala de luxo, por exemplo. Ela tem apenas o sinal distintivo, que é o triângulo, que não sei se vocês sabem, que diz Bottega Veneta, mas não há qualquer logo aqui. E o Daniel Lee está a respeitar essa herança. Está a fazer um ótimo trabalho, na minha opinião. A Bottega Veneta está de volta à ribalta das grandes marcas, um bocadinho por culpa dele, no bom sentido, e é de facto uma coisa muito boa para a marca e para o mundo da moda também, porque todos ganhamos quando há tanta criatividade boa a fazer coisas incríveis como é esta mala. Eu acho que isto é o tipo de mala que não é uma mala que dura 6 meses, não é uma mala tendência. E quando eu digo 6 meses, estou a falar de uma estação e vocês ficam cansados, fica datado. Não, é de facto uma mala temporal, que daqui a 10, 20, 30 anos vocês vão continuar a querer usar. Eu gosto muito dela, fiquei apaixonada, acho que agora até já quero uma para mim também, porque é muito linda e esta cor de caramelo é mesmo incrível. Outra nota curiosa, não sei se vocês sabem, mas o Daniel Lee trabalhou com a Philippe Philo, ex-Celine, e eu acho que se nota um pouco na sofisticação
clássica e discreta. A Phoebe tinha muito isso na Celine, uma sofisticação que não precisava de logos, que não precisava de nada, porque era tão sofisticada e ao mesmo tempo discreta que era objeto de desejo de todas as mulheres. E eu acho que a Bottega está um bocadinho com esse ar também. Nós queremos, é uma peça de desejo, mas ao mesmo tempo é uma peça atemporal, é uma peça que nós vamos continuar a usar anos e anos a fio. E de facto o Daniel Lee foi uma excelente aposta à frente da Bottega Veneta, que já há muitos anos, com o ex-diretor criativo, o Thomas Mayer, que era alemão, que saiu em 2018, já não tinha isto, e é uma lefada de ar fresco para a marca incrível. Mas falando da Padet Cassette, vale a pena ou não? A seguir à Pouch, ela é uma das malas que mais se tem visto agora no Instagram e nas redes sociais. Mas honestamente, eu não sou influenciada por isso para comprar uma mala. Não sei se a minha amiga foi, espero que não. Mas de facto eu acho uma mala linda, linda, linda. E ela é super suave, ela é feita a partir de pele de carneiro, salvo erro. E com uma técnica que se chama termofação para conseguir este efeito almofadado que parece mesmo uma nuvem. É incrível, parece uma nuvem de facto. E quando vocês abrem, ela abre assim. Ela ainda tem aqui, olha, ainda tem o papel vegetal e tudo. Ela é uma mala bastante espaçosa. Eu vou tirar para vocês conseguirem ver. E depois vou colocar outra vez, porque eu não sei se ela vai trocar pela azul. Espero que não, porque esta mala é muito mais bonita que a azul, na minha opinião. A azul é muito mais tendência, mas ela até é bem espaçosa. Dá para colocar aqui muita coisa e tem uma divisória. Vocês conseguem perceber aí que ela tem aqui uma divisória a meio. E dá para levar bastantes coisas mesmo aqui. Dá para levar carteiras, chaves, lenços, uma bolsinha de maquiagem pequena. E ela tem aqui uma parte, não sei se vocês conseguem perceber, que tem ainda um fecho. E dá para levar aqui o telemóvel. Dentro do fecho vem o certificado de autenticidade. E é mesmo muito, muito linda. O que eu estou assim a olhar e que realmente eu aprecio muito nesta mala, quando a vi, amei logo, é o acabamento. O acabamento é perfeito, irrepreensível. As costuras são mesmo perfeitas. Quem gosta disto, das malas de luxo, sabe do que eu estou a falar. Ela é uma mala com um acabamento assim irrepreensível. E ela custou 1950€, mas eu vi no site agora, quando estava aqui a pesquisar para este vídeo, que ela está a 2.200, por isso eu não sei dizer se ela aumentou, talvez sim. E existem várias cores, branco, preto, cor de vinho, este camel, azul bebê, que está muito em voga, toda a gente quer azul bebê. Eu pessoalmente acho esta cor muito mais clássica, muito mais atemporal, mas sou eu. E um pormenor que eu acho muito interessante é que eles apostaram na alça toda em pele. E numa era em que as correntes estão tão na moda, mas ao mesmo tempo já a ficar tão saturadas, todas as malas têm alça em corrente, eu achei que foi uma aposta incrível eles terem feito a alça também em pele. Dá um acabamento muito bonito à mala e é um modelo, para mim, muito sofisticado. Eu gosto muito. Nunca tive nada Bottega Veneta, sou-vos bem sincera, embora sempre tenha querido a clutch da marca. Vou deixar aqui a foto para vocês. Mas estou muito bem impressionada com esta Padet Cassette, porque ela tem assim um almofadado que está muito na moda. É grande, mas não demasiado grande. Os acabamentos são perfeitos e é tão bom ao toque que se vocês conseguissem tocar-lhe iam perceber o que eu estou a dizer. Aliás, façam isso, vão até uma loja. Eu não sei onde é que se vende Bottega Veneta aqui em Portugal. Esta mala foi comprada online, no site deles. Mas vou pesquisar aqui para vocês e digo-vos, deixo aqui no vídeo ou na caixa de descrição, mas é uma mala muito incrível ao toque mesmo. E eu tenho algumas malas de luxo, comparada com a Toy Lulu, por exemplo, que também tem este acabamento almofadado. Este é muito mais suave, parece mesmo que vocês estão a tocar uma nuvem, é incrível. Eu gosto muito dela, ela pode ser usada, claro, a tiracolo. Eu já vou tirar aqui uma foto ou pôr um bocadinho de vídeo para vocês verem como é que fica.
e é uma mala incrível. Honestamente, eu gostei muito. Eu não a compraria para mim assim de caras, percebem? Não é uma mala que eu olhasse e fosse comprar, mas agora que a estou a ver assim ao vivo, acho de facto uma mala incrível, incrível mesmo. É super diferente, mas ao mesmo tempo é clássica, é temporal, é chique. É aquele chique sem esforço que vocês usam e se sentem seguras de vocês mesmas porque têm uma mala boa, mas só quem gosta de moda é que reconhece de que marca é. Eu acho isso incrível, porque embora nós estejamos muito habituados ao Instagram e ao Facebook, há muita gente na vida real que não conhece marcas de luxo, com exceção dos logos, que são mais perceptíveis pela população geral, no sentido de reconhecer a marca. Marcas assim, onde não está um logo estampado, são mais dificilmente reconhecíveis por quem não está no mundo da moda. E eu acho que isso é interessante também. Agora que penso nisso, nas minhas escolhas eu tenho sempre ido para os logos, mas agora que eu vi esta mala, eu fiquei muito apaixonada por este tipo de luxo. É um luxo sofisticado e ao mesmo tempo um luxo discreto, que parece que fazemos parte de um clube secreto mesmo, que só algumas pessoas é que sabem que o que nós estamos a usar é de luxo, mas vocês quando sentem o acabamento percebem logo que é uma mala como deve ser. Gostei muito mesmo, super aconselho se vocês tiverem possibilidades nesta cor. Eu espero que ela não troque pela azul, porque eu acho esta cor muito mais bonita do que a azul bebê. Não que a azul bebê seja feia, percebem? Mas em termos de atemporalidade, eu acho esta cor muito mais clássica. E é isto, fashionettes. Eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno unboxing /review, pequena review da Pada de Cassette. Eu ia colocar coisas lá dentro para vocês perceberem o que é que cabe, mas como ela não sabe se vai trocar ou não, eu achei melhor não fazer antes que ela me mate, não é? Mas espero que ela não troque, porque esta é tão linda. Eu fiquei mesmo apaixonada e digo-vos que se não tivesse uma outra mala em vista, investia nesta. Eu acho-a mesmo muito bonita. Nunca pensei gostar tanto, porque quando vi no Instagram não achei bonito, mas não o suficiente para comprar, percebem? E agora que a vejo ao vivo, acho mesmo uma boa compra, sobretudo para quem aprecia um luxo mais despretensioso, um luxo mais discreto, percebem? Eu acho que de facto é uma boa escolha. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like para mim, partilhem com todas as vossas amigas, irmãs, primas que estão interessadas em comprar esta mala. Subscrevam o canal aqui em baixo para fazer parte da família das fashionettes e ficarem sempre a par das novidades. Eu estou sempre a tentar trazer-vos o melhor conteúdo possível neste mundo da moda, do lifestyle, para que vocês também possam fazer escolhas acertadas e comprem peças que de facto vos tragam alegria e que vocês olhem e pensem, foi uma boa compra. Vocês já sabem, nós temos encontro marcado no próximo vídeo e até lá, tenham uma semana fabulosa!